Seguindo então, para o nosso último bloco, né? Olha só o que eu trouxe para você. Mais uma restrição ao princípio da norma mais favorável. O artigo 444 vai dizer lá no seu parágrafo único, no caput ele está dizendo que as regras do contrato de trabalho são livremente estipuladas pelas partes, desde que não contrariem, né, a lei, a Constituição, as convenções coletivas. Maravilha. E aí, mas o parágrafo único vai trazer uma exceção ao princípio da norma mais favorável, como nós estávamos estudando. Ele vai dizer o seguinte: a livre estipulação a que se refere o caput desse artigo, que é o que eu acabei de falar, aplica-se às hipóteses previstas no artigo 611-A dessa consolidação, ou seja, aquele rol, aquela tabela que eu pedi que você visse depois de direitos que podem ser flexibilizados por acordo de convenção coletiva, né? Aplica-se esse caso, ou seja, o contrato de trabalho, não é nem mais acordo de convenção, o contrato de trabalho entre você e o seu patrão pode ser flexibilizado nos seus direitos trabalhistas com a mesma eficácia legal, né? Pode preponderar, portanto, sobre acordo de convenção coletiva, no caso, e essa é a questão, quando que isso vai acontecer? Quando que o seu contrato de trabalho pode ir contra? Vai valer mais que acordo, convenção coletiva, lei, só não vai ser contra a Constituição, só não pode ser contra a Constituição os direitos que estão lá, né? Mas vai então preponderar em que caso? No caso de empregado, portador de diploma de nível superior, e dois, que receba salário mensal igual ou superior a 2 vezes o limite máximo dos benefícios do regime geral de previdência social. Não sei quanto esse valor dá, talvez dê. Eu não sei, eu vou chutar aqui, vai dar uns 8 mil. Então, se valer 8 mil, dá um Google aí que você vai achar também. Se valer 8 mil, o teto, então, né, é 16, vamos colocar assim. Então, se você tem nível superior e ganha, nesse exemplo que eu estou dando, mais de 16 mil, que é, no meu exemplo hipotético, 2 vezes, né, o valor do teto do RGPS, dos benefícios, significa que o seu contrato de trabalho vai preponderar sobre todas as fontes formais do direito do trabalho, menos a Constituição. Maravilha, mais uma exceção ao princípio da norma mais favorável, a situação em que, então, não será aplicada a regra mais favorável ao trabalhador, mas será aplicada a regra, ainda que seja desfavorável. É isso que a gente está querendo dizer aqui, tá bom? Seguindo o último subprincípio do princípio da proteção, é o princípio da condição mais benéfica ou inalterabilidade contratual lesiva. Significa, né? Aqui nós temos alguns exemplos. Significa, por exemplo, o artigo 468 da CLT nos diz que nos contratos individuais de trabalho só é lícita, ou seja, só é legal, só é permitida, só é de acordo com o direito a alteração das condições do contrato por mútuo consentimento, né? Ou seja, de comum acordo, né? E ainda assim que não resultem prejuízos ao empregado. Ou seja, você já tem um contrato de trabalho com certas condições, com certos direitos. O que o 468 está dizendo é que esse contrato pode ser alterado. As regras podem mudar do contrato de trabalho, ok? Porém, só pode mudar quando você concordou também. E dois, essa mudança não pode prejudicar direitos que você já tinha. Maravilha? Nós temos inclusive uma súmula do TST que fala sobre isso. As súmulas, pessoal, são textos criados pelos tribunais para mostrar como o Tribunal Superior pensa. Normalmente, os tribunais inferiores e os juízes do trabalho seguem essas súmulas. Elas não têm força vinculante, elas não obrigam, mas elas são instrumentos importantes de orientação, caso você queira saber como aquela regra é compreendida e aplicada. E olha só o que a súmula 51 fala. Que as cláusulas regulamentares, ou seja, regulamento da empresa, gente. Cláusula regulamentar não é nenhum bicho de 7 cabeças. É as regrinhas da empresa. Maravilha? Que revoguem ou alterem vantagens deferidas anteriormente, vantagens, benefícios concedidos anteriormente, só atingem os trabalhadores admitidos após a revogação ou alteração do regulamento.
Então vamos lá. Você trabalha numa empresa que o regulamento te dá vários direitos, tudo mais. E aí do nada a empresa institui, né, que você não haverá mais cesta básica. A cesta básica ainda é direito seu. Está no seu contrato de trabalho, está no regulamento da empresa. É isso que está querendo dizer. Só não é direito mais dos futuros trabalhadores da empresa. Maravilha? Maravilha. Seguindo, outro princípio importantíssimo aqui é o princípio da irredutibilidade salarial. Passamos do princípio da proteção e seus subprincípios. Vamos falar agora do princípio da irredutibilidade salarial, que está na Constituição Federal. Veja, a Constituição Federal nós já vimos, né? Que diz que é direito do trabalhador, urbano ou rural, a irredutibilidade do seu salário. O salário não pode ser reduzido, salvo, e a Constituição dá já a exceção, o disposto em acordo ou convenção coletiva. São aquelas fontes formais autônomas do direito do trabalho. Mas preste atenção, a irredutibilidade é do valor nominal, significa que o valor, o nome, o escritinho lá, não será diminuído. Não significa que o valor real, né, que conta o seu poder de compra, ele vai ser diminuído. Claro que ele vai ser diminuído, porque a inflação sempre come o nosso poder de compra mês a mês. Nem por isso você vai ter seu salário aumentado mês a mês. Então a irredutibilidade é do valor nominal. E nós temos aqui outra exceção, que é a questão do salário condição. As súmulas 248 e 265 do TST, vamos ver se eu coloquei elas aqui, elas dizem, olha só, que a reclassificação ou a descaracterização da insalubridade por ato de autoridade competente repercute na satisfação do respectivo adicional, sem ofensa a direito adquirido ou ao princípio da irredutibilidade salarial. O que ele está dizendo aqui, gente? Isso aqui significa, vamos supor, você ganha um adicional de insalubridade, que eu até usei de exemplo no nosso primeiro bloco. Um adicional que você ganha por trabalhar em condições insalutíferas, em ambientes que fazem mal à sua saúde. Mas o Ministério do Trabalho e Emprego reclassificou o perigo. Você ganhava um adicional de 40% porque você trabalhava no grau máximo. E aí foi para o grau mínimo e você passou a receber um adicional de 20%. Tá bom? Isso não constitui irredutibilidade, ofensa a esse princípio da irredutibilidade salarial. Pode fazer isso. Pode. Ou então, vamos pensar, descaracterizou a insalubridade. O empregado do seu patrão conseguiu te fornecer um monte de EPI, um monte de equipamento de proteção individual e que aparentemente anulam os fatores prejudiciais à sua saúde. Você vai deixar de ganhar o adicional de insalubridade. É isso que a súmula está querendo dizer. Tá? E a súmula 265. A transferência para período diurno de trabalho implica perda do direito ao adicional noturno. Adicional de insalubridade, adicional de periculosidade, adicional noturno, hora extra, são todos salário condição, pessoal. Por que são salário condição? Porque você só recebe caso alguma condição esteja preenchida. O adicional noturno, o que essa súmula está querendo dizer é que se você trabalhava no período noturno, ganhava adicional noturno. Mas se por acaso você acabar sendo transferido para o período diurno de trabalho, o seu salário vai diminuir, e vai diminuir mesmo, não vai adiantar fazer nada, porque o direito permite essa redução. Afinal de contas, você não está mais trabalhando em horário noturno. Isso não constitui uma ofensa ao princípio da irredutibilidade salarial. Maravilha? E por fim, olha só, eu falei para você, está lá na Constituição, que o salário não pode ser reduzido, salvo se acordo ou convenção coletiva permitir. Essa é uma exceção muito importante. E olha só o que vai dizer o parágrafo 3º do artigo 611-A da CLT sobre isso. Se for pactuada cláusula que reduza o salário ou a jornada, e redução de jornada também é redução de salário, claro, a convenção coletiva ou o acordo coletivo de trabalho deverão prever a proteção dos empregados contra dispensa imotivada durante o prazo de vigência do instrumento coletivo. Para tudo. Vamos traduzir? Vamos traduzir? Se houver, portanto, uma cláusula, um dispositivo, um artigo, lá na sua convenção, no seu acordo coletivo de trabalho,
que reduza o seu salário ou reduza a sua jornada de trabalho, o que também reduz o seu salário, durante o prazo em que esse acordo, essa convenção valer, reduzindo o seu salário, você não pode ser despedido sem despedida, despedido, dispensado, sem justa causa. Maravilha? Ou, se for, né, é o que a lei diz, deve haver uma proteção. Né? Na verdade, nem há uma proibição de dispensa, mas há a previsão de que deve haver uma proteção. Que proteção é essa, Guilherme? Teríamos de analisar casos específicos, porque a lei aqui é vaga. Né? A reforma trabalhista foi uma pancada nos direitos dos trabalhadores. Né? Mais um dispositivo aí da reforma trabalhista. Tá? Seguindo. Princípio, né, acompanhando da irredutibilidade salarial, nós temos o princípio da integridade ou intangibilidade salarial. Veja só o que diz o artigo 462 da CLT. Ao empregador, ao patrão, é vedado, é proibido efetuar qualquer desconto nos salários do empregado, salvo, ou seja, empregador não pode descontar salário do empregado. A não ser que, eis a exceção, quando esse desconto no salário, ele resultar de adiantamento, claro, você pediu adiantamento para o seu patrão, uma hora, né, a conta chega. Dispositivo de lei, e aí a gente tem os descontos legais, a gente tem o desconto do INSS, a gente tem o desconto tributário, não tem? Ou contrato coletivo, convenção coletiva, acordo coletivo. Né? E aí nós temos, ou seja, essas fontes que a gente já trabalhou. E o parágrafo primeiro dá outro exemplo. Em caso de dano causado pelo empregado, então você está lá com o carro da firma e pá, bate. O desconto é lícito. Pode haver desconto, hein? Olha aqui. Desde que essa possibilidade tenha sido acordada, ou seja, ou no contrato de trabalho, no acordo, ou na convenção coletiva de trabalho, vai ter essa disposição. Ou não é e. Isso você tem que deixar claro. Portanto, aqui agora independe de convenção acordo. Ou na ocorrência de dolo. O que é dolo? É intenção. É você queria, você estava revoltado com o seu patrão, foi lá e quebrou tudo. Jogou o notebook pro alto, quebrou todas as máquinas que tinha lá, estava com o carro, bateu o carro mesmo. Né? Surtou, deu uma surtada, quebrou tudo por dolo. Você queria, não foi sem querer. Não foi um acidente. Então, pode haver o desconto sim. É o que diz a lei. Tá? Olha só que interessante essa OJ, pessoal. OJ é orientação jurisprudencial. Né? É como se fosse uma súmula. Tá? Ela diz o seguinte: é lícito, é permitido, tudo que é lícito, gente, é legal, é de acordo com o direito. É lícito o desconto salarial referente à devolução de cheque sem fundo quando o frentista não observa as recomendações previstas em instrumento coletivo. O que isso significa, pessoal? Se você é frentista de posto, algum parente seu provavelmente há uma convenção, um acordo coletivo, que vai prever um procedimento que esse frentista tem que obedecer, ou tinha que obedecer, né, quando havia muito cheque, para receber um pagamento em cheque. Né? Porque o cheque às vezes não tem fundo, aí vai no banco, não tem dinheiro e o posto que tomou o golpe. Né? Então havia todo um procedimento para o frentista seguir para confirmar se o cheque tinha fundo. O que essa orientação está dizendo? Que caso o frentista não obedeça esse procedimento, e o cheque for sem fundo, ele leva o desconto no salário dele. Se houver instrumento coletivo falando sobre isso. Né? Tem que estar tudo previsto. Se não tem previsão, não tem isso. Tá? Então tem que estar previsto no acordo, na convenção coletiva, tá? De trabalho, esse procedimento e essa penalidade. Aí é lícito o desconto. Ok? Então imagina, né? Você enche o tanque, um cheque sem fundo, o frentista leva prejuízo, hoje em dia são uns R$ 400. Aqui, essa súmula está falando que descontos podem existir para assistência odontológica, médico hospitalar, seguro, etc. Né? E eu acho que a gente pode parar por aqui, né? Prosseguir na próxima aula e, enfim, espero, né, que a gente possa
ter aprendido alguma coisa aqui hoje. Eu fico à disposição. Né? Tenha um ótimo dia, uma ótima tarde, uma boa noite e até mais.